Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui gravando a resolução da questão número 25 do IMET 2021. Uma questão de genética. Ela vem trazendo aqui o caso da herança da polidactilia. Ela explica como que funciona a polidactilia, qual que é o fenótipo e fala que é causado por uma mutação genética. Tá? Então, a mutação genética ela pode fazer um gene ficar mais fraco, ficar mais forte, se expressar de outra forma. E ele está trazendo essa questão aqui, mostrando 5 diagramas e pedindo para você identificar, dentro da condição que está sendo dita no enunciado, qual que explica uma dominância autossômica dominante. Ó, vamos ler aqui o problema. Ó. Qual padrão de herança pode apenas ocorrer quando a polidactilia é causada por autosomal dominant allele? Tá? Ele quer saber qual padrão daqueles explica que é causado por um autosomal dominant allele e ele coloca uma outra condição aqui. E não quando é causado por autosomal recessive. Então, qual daqueles diagramas que estão aqui ao lado, esses 5 diagramas, que o fato de ser autossomo dominante condicione que uma pessoa seja afetada, ou seja, que a bolinha fique pintada de preto, e que não possa ser explicado por autosomal recessive. Tá? Então, é isso que ele está dizendo. Para poder resolver esse exercício, a gente tem que lembrar o seguinte. Para que uma pessoa afetada seja autosomal dominant, então vamos lá, autosomal dominant. A pessoa tem que ter azão ou azão. Tá? Esse aqui vai ser afetado no autosomal dominant. Se for autosomal recessive, a pessoa afetada ela tem que ser apenas azinho. Tá? Então a gente vai usar esses 2 padrões aqui e nós vamos procurar ali naqueles diagramas qual que pode ser explicado. Vamos usar a mesma cor que a gente usou ali no enunciado. Qual que é explicado dessa forma, que faz sentido dessa forma. A gente vai selecionar eles. E aí depois, se tiver mais de uma opção, a gente vai buscar aqueles que são explicados dessa forma aqui, autosomal recessive, e a gente vai excluir eles para chegar na resposta final. Tá? Lembrando, vamos fazer aproveitar e fazer uma revisão aqui. Quando o espermatozoide se junta com o ovócito 2, os 2 gametas do ser humano se juntam, nós recebemos um set de vários cromossomos do pai e um set de vários cromossomos da mãe. Que vamos fazer uma situação hipotética. Vamos dizer que nós recebemos apenas 3 cromossomos do pai e apenas 3 cromossomos da mãe. Tá? Na verdade são 22 de cada um, né? 23 de cada um. E aqui a gente só está simplificando para poder dizer. Então isso aqui, vamos supor que a nossa célula ovo, o zigoto, foi formado aqui, dessa forma. E eles vêm em pares, né? Vamos supor que esse aqui é o par número 1, esse aqui é o par número 2, esse aqui é o par número 3. Eles se pareiam, eles são parecidos um com o outro, né? Então o que está vindo aqui, vamos pintar isso aqui. Vamos pintar de verde. O que está aqui em verde está vindo, vamos supor que veio da mãe. O que está aqui em amarelo, vamos supor que está vindo do pai. Ó, eles se pareiam. E aí, para a pessoa ter polidactilia, vamos pensar que a mãe mandou um azão. Se a mãe mandou um azão e o pai mandou um azinho, aqui, os outros cromossomos esquece, a gente está olhando um caractere e os caracteres eles se apresentam nos cromossomos homólogos, tá? Então eu vou sempre analisar um cromossomo para ver uma doença autossômica recessiva ou dominante. E aí eu vou nesse cromossomo, vai ter um lugar, vai ter uma região que a gente chama de locus. E nesse locus, uma sequência de bases nitrogenadas é um gene. E o gene pode ter vários alelos. E aqui no caso eu tenho uma pessoa que ao lado esquerdo ela recebeu um alelo dominante e ao lado direito ela recebeu um alelo recessivo. São 2 alelos diferentes, certo? Isso aqui, para ser autossômico dominante, essa pessoa aqui já tem polidactilia. Se fosse azão dos 2 lados, também teria, tá?
pelo que o enunciado está pedindo para a gente explicar. Isso aqui é só uma revisão, vamos agora pros padrões. Como que a gente resolve esse tipo de questão? Então, o exercício está pedindo para a gente procurar padrão que seja autossômico dominante. Bom, para isso, a gente vai olhar para uma pessoa afetada e a gente vai dizer, ó, se essa pessoa afetada, ela é azão alguma coisa. Então é azão alguma coisa. Aqui vai ser azão alguma coisa. Aqui vai ser azão alguma coisa. Por que eu não estou colocando que é azão azão ou azão azinho? Porque eu não tenho informação para dizer qual que é o outro alelo que está aqui. Então esse aqui é explicado pelo dominante? É, tá? Esse padrão número 1 é explicado pelo dominante. E aí a gente vai fazer uma análise do dominante em todos. Depois a gente vai voltar aqui e vai ver se o recessivo também vale para ele, tá? Então, o número 1, por enquanto, não está excluído porque a doença autossômica dominante explica esse padrão de herança nesse diagrama. Vamos para o 2. No diagrama 2, se eu tenho uma pessoa que não está pintada e eu quero tentar prever que essa doença, esse caractere, ele é causado por autossômico dominante, a pessoa não pintada eu tenho certeza sempre que vai ser azinho azinho, porque é a condição para a pessoa não ser afetada. Mas, se eu tenho uma pessoa que é afetada, ela vai ser azão alguma coisa. E aqui nesse caso, desse casal aqui de cima, e eu vou circular ele, se eu tenho uma mãe azinho azinho e um pai azão alguma coisa, e um filho que é azinho azinho, ó, esse filho recebeu 2 alelos, lembrando dos cromossomos lá, que eu mostrei agora há pouco. Então, um veio da mãe e outro veio do pai. Então, se a mãe deu um de qualquer um desses dois, o pai só pode ter dado um azinho. Então eu posso dizer nesse caso que o pai é um azão azinho, tá? Vamos lá, e vamos continuando. E aqui, nesse caso, vamos olhar para este indivíduo é afetado, então ele é azão alguma coisa. Mas de novo, esse azão aqui, ele recebeu de quem? Ele recebeu da única pessoa afetada que tem aqui em cima. E da outra pessoa, que é azinho, ele só pode ter recebido um azinho, tá? E por aí a gente vai continuando a análise. O que eu analisei para esse indivíduo aqui vai ser a mesma coisa, porque é filho do mesmo pai. Então vai ser também um azão azinho por semelhança ali, a gente já pode dizer isso, tá? Bom, e aí aqui embaixo, ó, eu tenho esse filho aqui desse outro casal, azinho, com 2 pais que são afetados. Esses 2 pais que são afetados, um a gente já sabe que é azão, e o outro vai ser azão alguma coisa, mas por ele ter um filho que é azinho, ele tem que ter dado o azinho para o filho. Então eu posso dizer que esse indivíduo aqui também é um azão, tá? E esses 2 aqui a gente não pode dizer se é azão, ou azão, tá? Então o item 2, eu consigo explicar essa árvore genológica aqui, esse pedigree, através do autossomo dominante? Consigo. Então, o item 2 eu também não excluo. Vamos para o item 3. Aqui no item 3, a gente vai prever que todo mundo que é afetado é azão alguma coisa, assim como em todos os outros, tá? E quem não é afetado, a gente vai dizer que é azinho, todo mundo, como a gente estava fazendo ali nos outros, tá? E aí, vamos lá. Se eu tenho um pai azão alguma coisa, com uma mãe azão alguma coisa, com um pai azinho, e o filho nasceu azinho, esse outro azinho tem que ter vindo do outro pai. Porque os 2 pais estão contribuindo os 2 com 2 azinho, certo? E a gente vai olhar o segundo casal aqui embaixo, vamos ver esse segundo casal aqui. E aí, de novo, eu tenho azinho, certo? Aí eu tenho azão alguma coisa. E aí eu vou ter que dizer que esse pai é azão, porque eles estão gerando filhos que têm 2 cópias do alelo azinho, tá? 2 cópias do alelo recessivo. E aí aqui o último filho, ele vai ter que ser azão alguma coisa, mas a mãe dele é azinho, então ela só pode ter dado para ele azão. Explicou também? Explicou. A gente não risca esse aqui. E aí a gente vê como o exercício está se tornando difícil, porque a gente não está conseguindo excluir alternativas. Mas vamos continuar. Item número 4. Todo mundo que está em branco a gente vai colocar o azinho. Todo mundo que está em preto a gente vai colocar o azão alguma coisa.
Tá? Agora a gente já está fazendo um pouco mais direto, porque a gente já viu nos outros o porquê disso. Tá? E aí vamos lá. Se eu tenho aqui essas 3 pessoas que nasceram, vamos circular em amarelo, essas 3 pessoas que nasceram aqui embaixo, eles são azão alguma coisa, e a mãe deles é azinho, obrigatoriamente eles vão ter que ser azãozinho. E o pai deles? Bom, o pai deles a gente não sabe. A gente não pode dizer se o segundo alelo é um azão ou se o segundo alelo é um azinho. A gente não sabe, mas a gente sabe que ele tem um azão. Não tem problema. Tá. Aí vamos ver agora esse... Deixa eu apagar esse aqui. Vamos ver esse segundo casamento aqui. Esse segundo casal. Segundo cruzamento. Eu tenho um azão-azinho casando com um azão, com um azinho-azinho. Então, eles podem ter filhos com esse genótipo e eles também podem ter filhos com o genótipo azão-azinho. Por quê? Porque o pai ou vai contribuir com azão ou vai contribuir com azinho e a mãe vai contribuir apenas com azinhos. Então, o item 4 a gente exclui? Não, a gente não pode excluir. Tá? Então, vamos para o item 5. Nossa, até agora a gente não excluiu nenhum. Isso mesmo, é difícil. A gente vai fazendo e vai com muita paciência filtrando os resultados até a gente chegar na resposta. Item 5, faço a mesma coisa. Estou prevendo que é autossomo dominante. Então vamos lá. Item 5, azinho. Em todo mundo que tiver em branco. Azão alguma coisa em todo mundo que tiver marcado com afetado. Bom, aqui o que acontece? Esse primeiro cruzamento gerou filhos afetados e não afetados. Os filhos não afetados, eles têm que ter recebido um azinho da mãe e um azinho de quem? Do pai. Tá? Aí vamos lá. Esse aqui, esse indivíduo aqui, ele só pode ser azão-azinho. Porque o pai deu o azão para ele e a mãe deu o azinho. Tá? Bom, vamos lá. E aí, os filhos desse casal aqui? Bom, eles são todos são azão alguma coisa porque todos são afetados. E a mãe só pode ter contribuído com um azinho. Excluímos isso aqui? Não excluímos, também foi explicado pelo dominante. Tá? Bom, aí a gente vai ter que vir para a segunda frase, que é o que vai fazer a gente resolver o exercício. Ele vai falar assim, que não seja explicado por uma herança autossômica recessiva. Agora ele está falando assim, o afetado tem que ser o azinho. Se for explicado que o afetado é azinho, analisando o diagrama, a gente exclui a partir de agora. Porque ele não quer os que possam ser explicados que o afetado seja o autossomo recessivo, o homozigoto recessivo. Então a gente vai procurar esses casos e a gente vai excluir eles. Para isso, tem que ter paciência e apagar tudo, tá? Para não confundir. Ou tem que... aqui a organização é muito importante, tá? Porque pode confundir muito fácil. Então a gente apaga. Cada um faz do seu jeito, isso aqui, né? E agora o afetado, ele sempre vai ser o azinho. Todo mundo que tiver marcado em preto vai ser o azinho. E se isso aqui fizer sentido, a gente exclui essa possibilidade, porque é isso que o exercício está pedindo, para que não seja explicado por essa teoria. E aqui, se eu tenho pai azinho, mãe azinho, só pode ter filho azinho. Só pode ter filho azinho. E aí o que a gente faz? A gente exclui, tá? Se deu certo aqui, agora a gente exclui. Porque ele não quer nenhum que seja possível de explicar dessa forma. Vamos para o item 2. Item 2. O que a gente faz? Quem é afetado, a gente vem e põe azinho. Porque a gente está prevendo que essa doença agora ela é explicada pelo padrão do homozigoto recessivo. E quem é normal, a gente coloca azão alguma coisa. Tá? E aí, eu já digo aqui para vocês, de cara, que a gente pode vir aqui embaixo e ver que aqui não dá certo. Ó. Vamos olhar esse indivíduo aqui. Um pai azinho. Uma mãe azinho. Só pode ter filho azinho, não pode ter filho azão alguma coisa.
Então eu já vou dizer para vocês que o item 2 não pode ser explicado dessa forma. Então é isso que ele está pedindo aqui no enunciado, nessa frase do enunciado que está grifada em azul. Então eu já posso dizer que o gabarito é a letra B. E eu posso ir para a próxima questão. Mas por fins didáticos eu vou continuar aqui com vocês, tá? Vamos lá. O afetado agora é o azinho, azinho. Oh, perdão, escrevi no lugar errado. O afetado agora é o azinho, azinho. Tá? E o não afetado é o azão alguma coisa. Azão alguma coisa, azão alguma coisa. Azão alguma coisa, azão alguma coisa. Ó, vamos lá. Filho, azinho, azinho. Perdão, mãe, azinho, azinho. Pai, azão alguma coisa. Vamos ver os filhos. Eu tenho um filho que é azinho, azinho. Tem que ter vindo um alelo do pai então. Porque a mãe só vai dar o azinho, azinho. Tá? E aí os outros aqui. Esse aqui vai ser azão, azinho. Porque ele não é afetado, então ele tem que ter o azão que veio de quem? Veio do pai. E a mãe só dá azinho. Tá? E analisando paralelamente, esse outro indivíduo aqui é a mesma coisa. Tá? Uma mãe agora, nesse segundo casamento, uma mãe azão, azinho e um filho azinho, perdão, uma mãe azão, azinho, vamos aqui, e um pai azinho, azinho, vai gerar o quê? Vai gerar filhos que podem ser azinho, azinho e que podem ser azão, azinho. Então, deu certo, explicou. Se essa teoria aqui deu certo, a gente exclui esse item, porque ele quer os que não sejam possíveis de explicar dessa forma, assim como o item 2, tá? Vamos lá para o item 4, vamos fazer um pouco mais rápido aqui agora. Ó, se é não afetado, é o que? É azão alguma coisa. Se é afetado, é azinho, azinho. E aí, vamos lá. Bom, se eu tô tendo filhos azinho, azinho aqui desse casal, a mãe vai ter que ser azão, azinho. Porque o pai já é azinho, azinho, tá? E aqui é a mesma coisa. A mesma coisa vai ser possível fazer essa análise. E aí dá certo. Se deu certo, não é a resposta que eu tenho que marcar. Eu tenho que marcar a resposta que essa teoria dá errado. Como o item 2. Vamos para o item 5. Mesma coisa. Se for afetado, a gente está procurando azinhos, azinhos afetados. A gente está dizendo que é uma doença por caractere autossômico recessivo. E aí os normais, eles são azão alguma coisa. Tá? Vamos ver se dá certo isso aqui. Pai, azinho, azinho. Mãe, azão alguma coisa, gerou um filho, azinho, azinho. Então tem que ter um heterozigoto ali. Tá? Tem que ter o heterozigoto. Se aqui recebeu o azão de alguém, o pai está contribuindo só com o azinho. Tá? Bom, e aqui a mesma coisa, tá? Temos vários filhos azinho, azinho. Um pai que é azinho, azinho. O outro azinho tem que ter vindo da mãe nos filhos. E é isso aí. Com isso eu posso, se deu certo a explicação aqui, eu também excluo ela. E aí a minha resposta vai ser realmente o item 2, gabarito letra B. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Beleza?